boa noite a todos. Queria saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convidá-los a abrir a palavra de Deus conosco em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Deixar um abraço para você, irmão querido da Igreja Presbiteriana de Utinga, irmão de outras igrejas, denominações, a você que tem acompanhado e assistido o nosso trabalho, que o Senhor derrame graça, bênção sobre sua vida, sobre sua família. Hoje em especial comemoramos o domingo da ressurreição, a Páscoa cristã, e vamos falar um pouco sobre o poder transformador da ressurreição de Cristo, a influência nos primeiros discípulos e consequentemente em nós também. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4, nós lemos assim: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer muito o privilégio, a bênção de estarmos mais uma vez na Tua presença, pedindo orientação e sabedoria do Teu Espírito para entendermos a palavra, para crermos na ressurreição de Cristo e para vivermos em função do poder de Cristo Jesus nas nossas vidas. Dispensa, Deus, Teu cuidado e bênção sobre todos nós e nos esclareça neste momento, em nome de Jesus. Amém. Um filme que eu assisti recentemente, aliás, indico para todos aqueles que quiserem assistir também, chamado Em Defesa de Cristo, conta a história de um jornalista ateu que se empenha durante o filme todo em negar com evidências e fatos científicos a morte e a ressurreição de Cristo. Na verdade, esse tem sido o empenho de muitas pessoas ao longo de suas vidas. Negar que Cristo foi de fato Filho de Deus, de que Cristo viveu a experiência de vida que viveu, de que Ele de fato tenha morrido na cruz pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa salvação. Essa tem sido a luta de muitas pessoas, o empenho de muitas pessoas em negar Jesus como o Filho de Deus. Infelizmente, posso dizer isso até com tristeza no coração, de que têm lutado em vão e nunca vão conseguir provar aquilo que é inevitável. A morte e a ressurreição de Cristo são fatos históricos e verdade que não tem como ser desconsiderada e não tem como ser negada. Quando Paulo escreve a respeito da ressurreição de Cristo em 1 Coríntios 15, por duas ocasiões, de maneira bem clara, ele relata esta verdade. Por exemplo, no verso de número 20 do capítulo 15, ele começa dizendo assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, não havia dúvida nenhuma, aquilo era um fato, uma evidência histórica, uma verdade incontestável. Jesus ressuscitou dos mortos. De fato, Paulo diz. E como nós lemos os versículos 3 e 4, por duas vezes ele diz, Paulo diz, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E logo no verso 4, e ele ressuscitou dos mortos segundo as Escrituras. Ou seja, a promessa, a profecia de que de fato isso ocorreria, comprovam a veracidade da morte e sobretudo da ressurreição de Cristo Jesus. Esse é o poder transformador da ressurreição de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco, abordando os aspectos desse poder transformador da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, o poder transformador, o poder da ressurreição de Cristo, transforma a morte em vida. Se você conhece as Escrituras, sabe um pouco sobre ela, você sabe que Jesus não foi a primeira ressurreição e não foi a única ressurreição. No Antigo Testamento nós temos pelo menos 2 episódios de ressurreição com o profeta Elias e Eliseu, e nós temos o próprio Jesus ressuscitando alguns mortos durante o seu ministério, e depois disso temos também o apóstolo Paulo fazendo a mesma coisa. Enfim, nós temos alguns relatos de ressurreições na Bíblia, mas o que torna a ressurreição de Cristo algo tão especial, tão distinto, tão diferente dos demais?
A verdade é que Cristo foi a única ressurreição, o único que ressuscitou pelo seu próprio poder. Todos os outros, um agente externo, alguém vivo, precisou clamar: ressuscita, volta à vida, vem para fora. Essa foi a experiência de muitos exemplos bíblicos, mas Jesus Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Ninguém disse para Jesus, diante do seu túmulo, diante da sua sepultura: Jesus ressuscita, vem para fora, como é o caso de Jesus com o próprio Lázaro, mas Jesus ressuscita pelo seu próprio poder. Esta foi a experiência única da ressurreição. Por isso Paulo, quando fala da ressurreição de Cristo, ele diz assim: Cristo foi das primícias da ressurreição, ou seja, não há nenhum tipo de ressurreição semelhante à de Cristo. Isto prova para a gente de uma maneira muito clara, não apenas Cristo sendo a primícia das ressurreições, mas ele sendo a verdade e a vida. Ele diz isso com clareza a Marta, a Maria, diante da ressurreição de Lázaro, em João 11, 25, 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, e todos nós vamos morrer fisicamente, salvo se Jesus voltar, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então nós temos a certeza de que Jesus venceu a morte, ele é a ressurreição, ele é a vida. As mulheres foram ao túmulo na manhã da ressurreição procurando Jesus. E quando elas chegaram no túmulo, um anjo com muita advertência, exortação, traz uma palavra a elas, dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. O poder de Deus trouxe novamente Jesus à vida, ou seja, ele vive, ele ressuscitou. Temos certeza, com a nossa fé autêntica, com a história confirmada e comprovada pelas Escrituras verdadeiras, de que Jesus Cristo venceu a morte. Então o poder da ressurreição trouxe vida àqueles que estavam mortos, no caso, aqueles literalmente morreram e ressuscitaram, e podemos dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos mortos, afundados no lamaçal do pecado, estávamos longe de Deus, estávamos afastados de Deus, e pelo poder da ressurreição, da salvação em Cristo, nós tivemos a oportunidade de ter vida. A ressurreição de Cristo garante para nós a esperança de que um dia também ressuscitaremos. No grande dia da vitória de Cristo, quando ele voltar, diz o apóstolo Paulo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Ou seja, a ressurreição de Cristo garante para nós a nossa ressurreição. Um dia também ressuscitaremos como Cristo, um dia também seremos como Cristo, livres do pecado, livres desse corpo corruptível, e vamos herdar o céu, a presença de Deus eternamente. Portanto, o poder da ressurreição transforma a morte em vida. Foi literalmente com Jesus e é também para nós no dia da glória, no dia da volta de Cristo. A nossa morte física será vencida e na eternidade desfrutaremos da vida eterna com o Senhor. Portanto, o poder transformador da ressurreição transforma a morte em vida. Mas o poder da ressurreição também transforma o transitório em eterno. Transforma aquilo que é passageiro, aquilo que é efêmero, aquilo que é material, que é terreno, em algo eterno. E aí nós vamos para alguns textos da palavra de Deus para pensar um pouco sobre isso. A Bíblia nos ensina a colocar a nossa esperança não naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno. Alguns textos para a gente relembrar esta verdade. Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, nós, enquanto vivemos aqui na terra, e não dá para desvencilhar dessa realidade, estamos aqui, temos um propósito, um objetivo, mas
A nossa vida não está presa ao aqui e agora. Buscamos e pensamos nas coisas que são lá do alto. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, cremos, serão acrescentadas. Ainda Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Portanto, vivemos o aqui e agora, mas não estamos presos ao aqui e agora. O nosso pensamento está nos céus, nós buscamos as coisas de Deus e vivemos não presos naquilo que vemos, mas com certeza ligados na pessoa de Cristo, no ser de Cristo, e assim vamos desfrutando desta companhia com o Senhor. Ainda mais, pensando nessa transformação do transitório para o eterno, ainda mais quando nós entendemos que tudo nessa vida passa, realmente passa. O que nós levamos dessa vida? Você sabe, não levamos nada, não carregamos nada conosco, a não ser, como diz a palavra de Deus, duas coisas básicas: o amor que temos e as boas obras que nos acompanham. Estas coisas não são materiais em si, mas são ações que fizemos, que tem peso eterno para nós. Portanto, nós nos prendemos ao que é eterno e não àquilo que é transitório. Não deposite a sua esperança naquilo que é passageiro, porque de fato estas coisas acabam com o tempo. Pode ser o emprego que nós hoje temos e prezamos e precisamos, pode ser a saúde que é tão cara, tão preciosa para todos nós, pode ser um bem material, pode ser o que for. Um dia tudo isso tem o seu prazo de validade, um dia tudo isso vai passar. Portanto, nós não podemos nos apegar a estas coisas. A ressurreição de Cristo nos ensina isso, a colocar o nosso coração naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. O poder transformador da ressurreição nos ensina a valorizar aquilo que é para a eternidade. Em terceiro lugar, o poder transformador da ressurreição transforma a tristeza em alegria. Transforma a tristeza em alegria. Vamos ver alguns exemplos reais ali da ressurreição de Cristo. E você conhece a Bíblia, pode lembrar conosco desses exemplos. As mulheres, as primeiras tiveram contato com Jesus vivo e ressurreto, elas foram para o túmulo levando seus perfumes para perfumar o corpo de Jesus, para embalsamar o corpo de Jesus, porque por causa do sábado judeu elas não tiveram tempo de fazer isso. Então, passado o sábado, na madrugada do domingo, elas correram para o túmulo tristes, abatidas, chorosas, e elas esperavam encontrar o corpo de Jesus e queriam embalsamar, passar um perfume no corpo de Jesus, como era a tradição do povo judeu. Elas estavam tristes, mas o anjo disse: não procure entre os mortos aquele que vive, ele ressuscitou. E elas se alegraram. A ressurreição de Cristo transforma a tristeza em alegria. Você lembra dos discípulos a caminho de Emaús, cabisbaixos, tristes, e um dizia para o outro, e diziam para o suposto viajante que agora os acompanhava, que era o próprio Jesus, mas eles não sabiam. Eles disseram: mas você não sabe dos últimos acontecimentos? Jesus morreu, já é o terceiro dia, e nós não temos mais esperança, a nossa esperança terminou. Ou seja, estavam tristes, estavam desiludidos, estavam abatidos, mas quando eles encontraram o Cristo vivo e ressurreto, transformaram a sua tristeza em alegria, redobraram o ânimo, voltaram para Jerusalém anunciando a mensagem do Cristo vivo. Você lembra dos discípulos pescadores, 7 dos discípulos pescadores, desiludidos, tristes, voltaram para o barco, para suas atividades, pegaram suas redes, foram pescar e realmente estavam tristes. Quando eles encontram com Jesus vivo, a mudança é real, é notória, é imediata, a alegria toma conta do coração deles. Só Jesus pode transformar a tristeza em alegria. Quando nós encontramos o Cristo vivo e ressurreto, quando nós cremos em Jesus, nós realmente podemos ter uma alegria completa, uma alegria permanente, uma alegria eterna. A alegria que Jesus veio trazer para a gente, conforme nós lemos em João 15:11, é uma alegria completa que não depende das circunstâncias.
A pessoa pode estar com problema de saúde, mas mesmo assim ter alegria no Senhor. É lógico que dói, é difícil, é incômodo, mas a alegria do Senhor é algo que nasce dentro do nosso coração. Eu posso estar passando por momentos difíceis de relacionamento, momentos difíceis no trabalho, até quem sabe desemprego, mas eu tenho uma alegria que ninguém pode tirar de nós. As circunstâncias não roubam isso de nós. Então a alegria em Cristo é algo permanente, é algo que Deus nos dá para toda a eternidade. Temos essa certeza, essa confiança, essa esperança. Conta a história de que um rei ficou muito doente, num reino bem distante. Esse rei ficou muito doente. E os médicos do reino, os mais sábios, os mais inteligentes, os cientistas, consultados pelo rei de qual seria o melhor remédio para se curar o rei, eles identificaram que não tinha um remédio. E aí um sábio deu a seguinte sugestão: eu tenho o melhor remédio para o rei. Peguem a camisa do súdito mais feliz que ele tem e traga para ele. Vista essa camisa no rei e ele logo ficará curado da sua enfermidade, da sua doença. Então, as pessoas do palácio saíram desesperadamente à procura do súdito mais feliz do reino. E eles começaram a procurar pelas pessoas que moravam nas casas mais bonitas. E eles pensaram, as pessoas que moram nas casas mais bonitas são as mais felizes, porque elas têm de tudo. E foram até lá e fizeram algumas entrevistas e algumas conversas e descobriram que elas não eram felizes. Então foram às empresas e procuraram as pessoas que tinham os melhores cargos, as melhores profissões, e também descobriram depois de algumas conversas que essas pessoas também não eram felizes. E assim eles procuraram pelo reino todo e não encontraram uma pessoa feliz no reino. E eles já estavam desiludidos, iam voltar para o rei e dizer: olha, rei, não tem cura, porque não tem ninguém com uma camisa feliz, com uma camisa e feliz. Quando eles estavam desiludidos, voltando para o palácio, eles ouviram uma música. Era uma pessoa cantando. E quando eles chegaram mais perto, uma criança cantava. E quando eles entraram na casa para pegar a camisa daquela criança que cantava, aquela criança não tinha nenhuma camisa. Ela estava cantando com shorts e sem camisa, porque ela não tinha dinheiro para comprar uma camisa. Então entenderam que a felicidade não estava colocada nas coisas. A felicidade não estava colocada nos bens materiais ou no emprego que a pessoa tem, mas a felicidade estava em algo muito maior e superior, algo que a vida não pode dar e nem tirar. Apenas o poder da ressurreição pode transformar a tristeza em alegria. Os discípulos, as mulheres passaram por essa experiência, e nós também, que já temos a Jesus, conhecemos esta verdade, a tristeza se transformando em alegria quando nós entendemos o poder da ressurreição. Em quarto e último lugar, o poder da ressurreição transforma o medo em coragem. Transforma o medo em coragem. Se você lembrar da história do apóstolo Pedro, antes da ressurreição e depois da ressurreição, você vai entender perfeitamente a que eu me refiro. Diz assim, logo após a ressurreição de Cristo, o dia de Pentecoste, o primeiro sermão depois daquele dia, Pedro se levantou com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Você vê o apóstolo Pedro, muitas vezes covarde durante o ministério de Jesus, mas ele se impõe agora diante de todos os habitantes de Jerusalém e de outros tantos que visitavam Jerusalém naquela ocasião, e ele começa a pregar com ousadia, com coragem, com destemor, com valentia. Então nós temos que o poder da ressurreição transforma o medo em coragem. Se você olhar para os discípulos antes da ressurreição, logo depois até da morte de Jesus, da crucificação, eles estavam trancados, diz a palavra, a portas fechadas, com medo dos judeus.
E quando nós encontramos esses mesmos discípulos depois da ressurreição, nós os vemos com coragem, evangelizando, pregando a palavra de Deus, dizendo ao sinédrio, Pedro, João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Olha a coragem dos discípulos, não estavam mais trancados com chaves atrás das portas, escondidos com medo dos judeus, mas agora os enfrentavam o sinédrio que há 50, 60 dias antes haviam mandado matar a Jesus. Atos 5, 29 e 30, Pedro, diante do mesmo sinédrio, diz: então Pedro e também os apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Nós vemos a coragem desses discípulos que antes estavam com medo, fechados, agora, depois da ressurreição, de receberem o poder do alto, do Espírito Santo, saíam com destemor para pregar a palavra de Deus a tantos outros. O covarde enfrenta leões, o tímido confronta opositores poderosos, o medroso enfrenta a perseguição, os açoites e até a morte. O poder da ressurreição é capaz de fazer com que o medo se transforme em coragem, coragem para enfrentar com ousadia as dificuldades, as adversidades, os problemas, as oposições mais ferrenhas que encontramos ao longo da nossa vida. Quem sabe você, estudante, numa faculdade, tem sido confrontado muitas vezes sobre sua fé. Quem sabe você, no seu serviço, tem sido humilhado, tem sido deixado de lado por causa da defesa da sua fé. Não perca a esperança, creia em Cristo vivo e ressurreto, e com coragem, com valentia, você com certeza conseguirá, pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, mostrar a verdade da palavra àqueles que ainda não conhecem. Portanto, a ressurreição de Cristo tem o poder de transformar o covarde, o medroso, em corajoso. Meu irmão, meu amigo, não lute contra o óbvio. Embora muitos tentem provar que Jesus não morreu, que Jesus não ressuscitou, que Jesus não é o Filho de Deus, na verdade, Ele morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para a nossa salvação. Isso conforme as Escrituras, isso de fato e de verdade, comprovado, como o apóstolo Paulo diz, apareceu aos apóstolos, apareceu a mais de 500 pessoas de uma única vez. Esta é a verdade transformadora. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a sua morte teria sido inútil, teria sido vã. Paulo diz isso: se Cristo não tivesse ressuscitado, a vossa pregação seria vã e a nossa fé seria vã, seria inútil. Nós somos tomados por uma paz que, independente das circunstâncias, temos o controle das situações, porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Se nós cremos no poder da ressurreição, nós passamos a entender com os olhos do amor e do perdão as situações que nos advêm. A tristeza e a desilusão, o fracasso dão lugar à alegria permanente. O mundo passa a ter um significado diferente, pois não fixamos mais os nossos olhos naquilo que é passageiro, no aqui e no agora, mas olhamos para a eternidade, para Cristo Jesus, porque a nossa pátria está lá no céu, de onde aguardamos a volta de Jesus, para que possamos viver com Ele eternamente. Não procure entre os mortos aquele que vive. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Hoje nós comemoramos a Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo. Creia no poder mais intenso da história, que é o poder da ressurreição, e experimente o poder transformador da ressurreição, que nos dá a oportunidade de ter vida ao invés de morte, que nos dá a oportunidade de pensar em viver no eterno e não no que é aqui e agora, que tira e arranca a tristeza do nosso coração e nos dá uma alegria permanente, e que faz com que nós, com coragem, enfrentamos e vençamos as dificuldades e as adversidades que nos sobrevêm. Aleluia, Jesus ressuscitou. Esta é a mensagem verdadeira da Páscoa cristã. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Gostaria de orar com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade e o privilégio de termos a Tua palavra diante de nós como verdade absoluta, como um fato mais concreto da morte e da ressurreição de Jesus.
cremos, ó Deus, em nosso coração e temos a experiência disso no nosso viver diário. E assim, Pai, que essa seja a realidade do nosso comportamento de todo dia e este poder transforme todas as ações da nossa vida num único objetivo: honrar e glorificar o Cristo vivo e ressurreto. Deus, cuida de cada família, de cada irmão, de cada amigo que tem ouvido esta palavra. Seja, ó Deus, o Senhor e Salvador de suas vidas também, e que possam experimentar o poder salvador que a ressurreição de Cristo pode trazer para nós. E quem sabe, saindo da morte, encontrando a vida em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livrando de todo mal, em nome de Cristo Jesus. Amém. Se você gostou ou tem gostado, tem acompanhado as nossas mensagens, a participação da igreja, eu gostaria de lançar um desafio para você. Se você tem sido abençoado com essa mensagem, curta a nossa página no Facebook, dê um like, também inscreva-se em nosso canal do YouTube, participe lá conosco. Isso é muito importante para que a gente possa divulgar o Evangelho para as outras pessoas também. Tanto o nosso Facebook quanto o nosso YouTube tem o nome Igreja Presbiteriana de Utinga. Então, entre lá na nossa página do Facebook, você pode inclusive acompanhar as lives, você pode acompanhar as outras postagens e também no canal do YouTube Igreja Presbiteriana de Utinga. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.